1. Estudo para concurso de previdenciário e INSS. Sobre filiação e inscrição. Filiação e inscrição. O ator pode se filiar, traduzir a aptidão do segurado para se tornar titular dos benefícios previdenciários, credenciando-se como para a percepção dos benefícios financeiros, quanto para a obtenção dos serviços que a Previdência lhe prestará. O Decreto 3048, que cai no INSS, define a filiação como o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social, e esta da qual decorrem direitos e obrigações. Deixando claro que a filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada por segredos obrigatórios e da inscrição formalizada com pagamento de primeira contribuição para o segurado facultativo. Ou seja, automático quando recebe dinheiro e facultativo e quando o cara deposita com dinheiro facultativamente. Mas a coisa do facultativo é só quando a pessoa ganha muito pouco, cara. Já a inscrição é o ato formal pelo qual se procederá à escrituração de beneficiários como segurado assentado documentalmente sua figuração no rol de uma das muitas situações como segurado ou dependente. Confira que a lei do regime previdenciário de previdência social remete ao regulamento ou disciplinamento da inscrição, limitando-se apenas a traçar alguns parâmetros. No artigo 213, o regulamento disciplinar da forma de inscrição de segurado e dos pendentes. Isso está no artigo 7 da lei 8213. 1. Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando ao requerimento do benefício a que estiver habilitado. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo a respectivo grupo familiar e contará, além de informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve atividade a que título se nela reside o município onde reside e, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Ou seja, tem que ter informação. 5. Segurado especialmente integrado no grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolva a sua atividade deverá informar no ato de inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante ao arrendador, comodante ou assemelhado. Assim, estabelece o regulamento da Previdência Social 3048. Sobre a inscrição de segurado agora, para terminar, só vou ler isso aqui, são 2 páginas e meia. A inscrição do segurado. Artigo 18, artigo 19 e artigo 20 e 21. Considera-se a inscrição do segurado para os efeitos de previdência social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime geral de previdência social mediante comprovação de dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização, observado disposto no artigo 330 do parágrafo único na seguinte forma: o empregado e trabalhador avulso pelo preenchimento dos documentos que os habitem é o exercício da atividade formalizado pelo contrato do trabalho no caso de empregado, observado disposto na súmula 2 do artigo 20, pelo cadastramento e registro do sindicato ou órgão gestor de mão de obra no caso de trabalhador avulso, um empregado doméstico pela apresentação de documento que comprove a existência de contrato de trabalho. Terceiro, o contribuinte individual pela apresentação de documento que caracterize a sua condição ou exercício de atividade profissional, liberal ou não. O segurado especial pela apresentação do documento que comprove o exercício de atividade rural, o facultativo, que é pela apresentação de documento na identidade de declaração de expressa de que não exerce atividade que enquadre em categoria de segurado obrigatório, e a inscrição de segurado de que trata o inciso 1 será efetuada diretamente, que é o 1 é o empregado e trabalhador avulso, será efetuada diretamente na empresa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra e das demais Instituto Nacional de Segurança Nacional, INSS. 2. A inscrição de segurado em qualquer da categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de 16 anos. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. Tendentes a pressuposto de filiação, admite-se a inscrição por mortem do segurado especial. A comprovação dos dados pessoais e de outras formas de elementos necessários e úteis a caracterização do segurado poderá ser exigida quando da concessão do benefício. 7. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo a seu respectivo
grupo familiar e contará, além das informações pessoais, a identificação de forma de exercício de atividade, se individual ou regime econômico familiar, a condição do grupo familiar, se titular, ou componente do tipo de ocupação do titular, de acordo com a tabela do Código Brasileiro de Ocupações, de forma a ocupação titular, vinculando a propriedade e embarcação em que trabalha, a propriedade em que desenvolve a atividade, se nela reside, ou o município onde reside e, quando for o caso, a identificação e inscrição dessa pessoa responsável pelo grupo familiar. O segurado especial, integrante do grupo familiar, que não seja proprietário de imóvel rural ou de embarcação em que desenvolva sua atividade, deva informar no ato de inscrição, conforme o caso, o nome do CPF do parceiro ou o meeiro otorgante arrendador do comandante assimilado. De artigo 19. Os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CINS, relativos a vínculos, remunerações e contribuições, valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. 1. O segurado poderá solicitar a qualquer momento a inclusão, exclusão ou retificação das informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme os critérios definidos pelo INSS, independentemente dos requerimentos e benefícios, exceto na hipótese do 142. 2. O informe referidos em exemplares extemporaneamente no CINS, independentemente de serem inéditas ou retificadas de dados anteriormente informados, somente serão aceitos se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade. Respeitadas as definições vigentes sobre os precedentes da origem de informações, considera-se extemporânea a inserção de dados relativas à data de início de vínculo, sempre que decorrentes de documento de apresentados após o transcurso de até 120 dias de prazo estabelecidos pela legislação, cabendo ao INSS dispor sobre a redução desse prazo. 2. Relativo à remuneração, sempre que decorrentes de documento apresentado. A. Após o último dia do quinto mês subsequente ao mês de data de prestação de serviços pelo segurado, quando se tratar de dados informados por meio do guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, as informações da Previdência Social, GFIP. Interessante. E B. Após o último dia de exercício seguinte ao que se referem as informações, quando se tratar de dados informados por meio de Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. 3. Relativo à contribuição, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância do estabelecido em lei. 4. A extemporaneidade de que trata o inciso 1 do artigo 3 será relativa após um ano da data do documento que tiver gerado a informação, desde que cumulativamente com atraso de apresentação do documento não tenha excedido o prazo de que trata a linha A do inciso 2 do 3. E, cumulativamente, com o segurado que não tenha se validado de alteração para obter benefício cuja carência mínima seja de até 12 contribuições mensais. Tipo auxílio doença. Bom, 5. Não constado no CNS, o técnico de informações sobre contribuições ou remunerações, ou havendo dúvidas sobre a regularidade do vínculo motivada por divergências ou insuficiências de dados relativos ao empregador, ao segurado, à natureza do vínculo ou à procedência da informação, nesse período respectivo somente será confirmado mediante a apresentação pelo segurado de documentação comprobatória solicitada pelo INSS. 6. O INSS poderá definir critérios para a apuração das informações constantes do GFIP que ainda não tiver sido processada, bem como para a citação de informação relativamente a situações cuja regularidade depende de atendimento de critérios estabelecidos em lei. 7. Para fins de que trata 2 do INSS, data prévia adotam as providências necessárias para que as informações constantes no CINS sujeitas à comprovação sejam identificadas e destacadas dos demais registros. 8. Constarão no CINS as informações de segurado relativas aos períodos com deficiência leve, moderada e grave fixadas em decorrência da avaliação médica funcional. 19A, que eu acho que já apareceu em outro vídeo, para fins dos benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos de correspondência que corresponderem a serviços prestados em condições servituárias somente serão considerados mediante a apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído o regime próprio de previdência social. 19b. A comprovação do vínculo de remuneração de Critato 62 poderá ser utilizada para suprir a omissão do empregado
para corroborar a informação inserida ou retificada extemporaneamente ou para subsidiar a avaliação dos dados do CNIS. Artigo 20. A filiação é o vínculo de que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta de que decorrem de direitos e obrigações. 1. A filiação e previdência social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observados os dispostos no 2 da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado festival. 2 do 20. A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, por prazo de até 2 meses, dentro do período de 1 ano, para o exercício de atividade de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão no GFIP em identificação específica. E para terminar, o 21. Para fins do disposto nesta seção, a anotação de dado pessoal deve ser feita na carteira profissional e para a carteira de trabalho e também na Previdência Social à vista de documento comprobatório de fato. Legal, né? O próximo que eu vou ler é sobre inscrição no dependente segurado. Dependente.